Pode Poli, Mundo Policial. Estamos de volta aqui na Vem TV. Vem com a gente. Hoje, para mim, é um dia bem especial. Por quê? Porque se eu tenho alguma referência no mundo armamentista, é por conta dessa pessoa. E ela é muito especial, não querendo jogar confete, mas ela é muito especial na minha vida. Hoje estamos aqui com o Gustavo Pazini. Ele, que é um grande empreendedor no mundo do tiro, dono da G16, Universidade do Tiro, a Premium de Moema, Unique de Campo Limpo. Tá aqui com a gente, Gustavo Pazini! Meu brother. Obrigado pelo convite. Meu brother. Eu fui com muito entusiasmo ou não? Foi. Tá bom, sim. Ele tá falando isso porque eu falei pra ele dar uma pimentada aqui, uma animada aqui no negócio. É isso aí. Você esqueceu só da unidade de São José do Rio Preto. Unidade de São José do Rio Preto, hein? Mandar não um beijo esqueça. lá pro Léo e pra Rafa e pro Leandro. Porra, que top. Um beijão pra eles também. Meu amigo, meu brother, hoje nós estamos aqui para falar um pouco do universo do tiro. Poucas as pessoas sabem, e quem acha que sabe fala groselha, né? Desculpa o que eu estou falando, a gente tem que falar o que sente aqui. E no mundo, no nosso mundo, ou no nosso, que eu falo que eu participo um pouco aí, mas não frequentemente, no mundo armamentista, deu uma mudada, né, no cenário, uma mudada muito forte em relação ao novo governo. Então, meu brother, eu gostaria que você explicasse como que está esse cenário hoje em relação à documentação. Você que sempre foi despachante, você começou como despachante, e como que ficou esse cenário com esse novo governo? À vontade. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer pelo convite aqui no Pode Poli, é uma honra. O Beto já tinha um desejo no coração de promover esse projeto aqui, e eu, como um amigo, né, fui um incentivador. Fico feliz que tenha dado certo. Prosperou, né? Prosperou, deu certo. A gente fica feliz quando os amigos têm sucesso no que planeja, né? Essa é a verdadeira amizade, né? Obrigado pelo convite mais uma vez. Bom, meu nome é Gustavo Pazini, eu estou inserido no mundo do tiro desde 2016 para 2017. Sou instrutor de formação, né? Sou despachante e documentalista credenciado junto ao Exército e à Polícia Federal. E vivi, né? Tive a oportunidade, não como Benê Barbosa, Rabelo, muitos outros que a gente denomina normalmente como dinossauros do mundo do tiro, Dr. Maurício. Dr. Maurício. Mas eu sou dessa era de 2017, a partir de 2017, que foi quando nós tivemos um marco no tiro desportivo no último período, que pouca gente sabe, né? Mas o tiro desportivo ele explodiu novamente em 2017, quando houve, através do presidente Temer, a portaria 28 do COLOG, que permitiu que todos os atiradores esportivos portassem uma arma de fogo curta do seu acervo para defesa do próprio acervo, né? Sim. Então, nós vivemos aí o primeiro boom, e logo em seguida, dando continuidade ao trabalho pró-tiro desportivo, nós tivemos o governo Bolsonaro que endossou, que deu muito mais abertura, né? Digamos assim, através dos decretos, nesse mundo armamentista. E uma explosão, os números estatísticos divulgados, muito embora não tenha nenhum instituto pró-armas, né? Hoje no Brasil, os únicos institutos que tem, eles são contra armas, então os dados ficam meio balizados, mas com a fonte que aparecem aí nos sites de notícias, etc., crescimento de mais de 1000% ao ano, desde 2017 até 2022, que foi o último ano do último governo, né? E para a economia, também dá a moeda, ela dá uma circulada referente a você praticar esse esporte. Por quê? Porque não é um esporte barato.
É um esporte que tem os seus valores econômicos, né? E você vai comprar um armamento hoje, ele tem um preço, lógico, dependendo do tipo de arma, calibre, ele tem o seu valor, né? E eu acredito que ele fez girar um pouco, no governo anterior, um pouco essa economia, Claro. né? E agora nós estamos no novo modelo. Não podemos falar nem bem nem mal, mas acho que vocês estão sentindo aí, muitos clubes sentiram a mudança, como uma mudança foi muito brusca, né? Uma mudança muito radical, mas eu acredito muito que muitos vão passar por isso. O que você acha referente a isso? Beto, a gente tem um cenário atual que, muito embora a gente acaba falando em roda de boteco que a gente já esperava, isso era óbvio, mas eu acredito que muita gente apostou no último governo, né? E quando o governo atual assumiu, houve uma precipitação de desespero, né? Óbvio, nós tínhamos um governo que era pró-armas e agora nós temos um governo que é contra armas. Sim. Só por esse fator, nós já temos uma desaceleração natural do mercado. Sim. Isso é básico. E muitas vezes, para mim é óbvio, mas para muita gente não é óbvio. Então, óbvio que com o governo atual nós vamos desacelerar, nós vamos desestimular a população a não ter armas, independente de qual prerrogativa seja, posse, porte, tiro desportivo, colecionamento ou caça. A galera acaba entendendo por conta da desinformação, principalmente das mídias de televisão aberta, que agora se tornou de novo, como no governo anterior, impossível. E nunca foi impossível a aquisição de arma. A única diferença no governo Bolsonaro, nós tivemos uma flexibilização, digamos assim, que não vem ao caso aqui eu julgar se hoje refletiu de forma positiva ou negativa, e que agora no atual governo nós estamos tendo um enrijecimento das regras. E aí, esse enrijecimento das regras, ele acaba gerando uma frustração e um esfriamento no comércio básico. Nós só não podemos esquecer que um clubista, um lojista de arma de fogo, sobretudo, na minha humilde opinião, ele é um empresário. E o empresário ele precisa estar preparado para as intempéries do mercado. Há negócios que estão menos vinculados à política e há negócios que estão mais. O nosso é um negócio que está diretamente ligado à política. Então, eu digo assim, a empresa, o clube de tiro, a loja de arma, que se predispôs a vir para ficar, para construir uma carreira de sucesso, não para ter um sucesso. O teu sucesso é fácil, né? Sim. Você abre uma empresa, vive um momento bom e depois, quando está ruim, você fala, vou partir para outra. Esse tipo de empresário que veio com essa mentalidade, óbvio que ele vai ficar pelo caminho. E eu, particularmente, sinto muito embora eu seja clubista e lojista, mas eu vivi o melhor período que houve no mundo do tiro, comercialmente falando. E eu fiquei muito feliz. Você deve ter presenciado eu conversando com inúmeros clubistas. Sim, eu sim. sempre fiquei feliz de terem pessoas abrindo negócios mais evoluídos que o meu. Por quê? Porque isso faz eu correr atrás do meu rabo. A gente acomoda, quando vem novos players no mercado, a gente acaba correndo e melhorando, né? Sim. Isso é uma questão de sobrevivência. Então eu digo para você, Beto, que de fato houve um desestímulo, mas eu acredito que com, por exemplo, esse tipo de mecanismo que gera informação e informação verdadeira de pessoas que estão inseridas diretamente nesse universo, vão ajudar, que antigamente a gente não tinha esse recurso, de podcasts, Sim. Não tinha essa, digamos assim, essa democratização da informação, né? Sim. As pessoas assistiam mais o que tinha na televisão aberta e ponto. E faziam dali as suas conclusões. Hoje nós temos mais informações, nós temos podcasts que, diga-se de passagem, tem muita gente do bem e boa falando informação que de fato... Agora sim, eu sinto falta, é até triste eu falar isso, eu sinto falta da galera do Poder Executivo, da galera do Poder Legislativo. Nós tivemos muita gente que foi eleita através dessa causa, né?
Nós temos uma causa, nós temos hoje mais de 1 milhão de armas de fogo no Brasil, nas mãos dos CACs, né? Sem contar pocistas, portistas. E eu senti que o Poder Legislativo fosse atuar de uma forma mais ativa junto ao Poder Executivo, que é quem dita as regras, né? Sim. Quem dita as regras no mundo do tiro é o presidente da República, através de decretos. Nós não tivemos nenhuma mudança de lei desde 2003. Então, assim, eu sinto falta. Vou dar um exemplo para você. Hoje, nós clubistas e lojistas estamos com a maioria dos processos parados no Exército. Houve o decreto provisório em janeiro, 11.615, e agora nós tivemos em julho o 11.366, que é o permanente. Porém, o decreto ele foi feito de uma maneira que gerou dúvidas. E aí agora os órgãos fiscalizadores, que são Polícia Federal e Exército, estão aguardando essa normativa que vem através de portaria para poder, por exemplo, voltar a analisar CR, que é Certificado de Registro, de pessoa física. Ou seja, eu tenho um desejo de me tornar atirador desportivo e eu não consigo hoje. Não consegue hoje. Por quê? Porque os órgãos fiscalizadores estão aguardando uma portaria e o Ministério da Justiça, seja lá por qual for o motivo, revanchismo, burocracia, sei lá, eu não sei julgar, ele não solta a portaria. A gente não tem uma portaria vigente. E isso vem se arrastando por quase 11 meses. Nós já estamos indo para o mês de novembro e o mercado do tiro, por essa razão, na minha humilde opinião, ele está estagnado, está parado. Por que eu digo isso? É óbvio, gente. Na medida em que eu não tenho novos CR sendo analisados, eu não tenho novos clientes no meu estabelecimento comercial, os meus clientes não se animam de vir sozinho, além da questão de não poderem mais virem armados para proteger o próprio acervo, aí junta tudo isso, a gente dá um esfriamento quase de morte, assim, sabe? No mercado. Verdade. E assim, eu vejo assim, um lado também que o governo pegou todos esses departamentos, nem departamentos, o governo pegou esses órgãos, da Polícia Federal, o Exército, pegou meio de supetão. Por quê? Agora vai mudar tudo aqui, e eles não estavam preparados também para receber essa demanda, porque é uma demanda muito radical, né? Entendeu? Aí os processos parados, com o novo decreto também em vigência, mas ainda não definido, ficou aquela coisa mal colocada. Eu vejo assim, estou falando com humildade, né? E aí eu acho que ficou tudo meio atrapalhado. Eles mesmos, os próprios departamentos da Polícia Federal, do Exército, eles ficaram meio travados. E agora, o que nós vamos fazer? Eles ficaram no vácuo. Sim. Né? Eu vejo por esse lado. E você tinha falado dos clubistas, né? Eu queria até deixar registrado isso, que você fez uma coisa muito bacana, que foi muito, assim, na sua humildade que eu te conheço, e você querendo ajudar até os outros clubes, você reuniu com subsídio próprio um grupo de clubistas lá dentro do seu clube, né, da G16, para discutir e ver o que eles iam fazer, o que podia, um ou outro podia se ajudar. Eu achei muito bacana, viu? Sim. Você que tocou nesse assunto, eu acho que era interessante eu estar falando isso daí, que você tem se você está aí hoje com o clube aí em evidência, eu falo por conta própria, em evidência, que eu acho, né, é uma objeção minha, é porque você merece. Tá? Não é querendo jogar confete. E você uniu todo mundo lá, subsídio próprio, lá, e pôs todo mundo para discutir qual que era o melhor caminho antes de acontecer tudo isso daí. Então, você deu oportunidade também de o pessoal também se mexer um pouco. Sim, sim, né? Né? E com uma humildade sua, que não tem rivalidade entre clubes, né? Mostrou isso daí. Né? Mas muito bacana. Queria deixar registrado. Eu também gostaria de aproveitar a oportunidade, já que você tocou no assunto, não poderia deixar de agradecer pessoas que colaboraram lá no bastidor no dia.
além das autoridades que foram, né? Você foi uma dessas pessoas que colaborou no buffet, trabalhou. Óbvio que eu te agradeci depois, mas eu gostaria de te agradecer em público também. É isso, obrigado. Galera, para vocês que não sabem, a gente promoveu nesse ano, eu nem lembro o mês, enfim, depois de janeiro, depois do decreto provisório, nós realizamos um evento que reuniu clubistas, lojistas, políticos e empresários do segmento, né? Nós tivemos mais de 70 clubistas e lojistas lá, encheu a casa, né? Sim, foi muito legal, muito legal. O Beto colaborou, a Deise também colaborou no dia, ajudou a gente a servir a galera lá. Eu também não poderia deixar de agradecer aqui o deputado Gil Diniz, o Sargento Nantes, que é primeiro suplente deputado federal, vereador Chuchu de São Bernardo do Campo, Mário Frias, que veio de Brasília para comparecer nesse evento. Inclusive, deu uma repercussão enorme. A Veja fez uma publicação desse evento, né? Óbvio que não foi falando bem, né? Foi irônica, né? Mas gostaria de agradecer a todos que compareceram lá e também aos clubistas e lojistas que dispuseram de um tempo, né? Eu sei do concorrido, né? A gente costuma ser multifacetado, o clubista e lojista. Comprador, vendedor, sim, faz RH. Muita gente não tem, às vezes, recurso para a contratação da galera, né? Que todo mundo acha que clubista e lojista é rico, viu, Beto? E não é, isso, não. Isso, São pessoas batalhadoras. Eu estou nos grupos aí, eu tenho visto muita gente dizendo que não tem, nesse momento difícil, não está tendo dinheiro para comprar comida, está tendo que fazer outras coisas, desenvolver outros tipos de trabalho, justamente por conta de alguns atos que geraram insegurança jurídica para o nosso mundo armamentista. E as pessoas acabam confundindo muito o universo da galera que quer ter arma por ter com a galera que quer praticar o desporto, o esporte. Nós temos diversas modalidades no tiro desportivo que não podem ser desprezadas com essa insegurança jurídica toda. Nós temos tiro ao prato, nós temos trap, nós temos fossa, que são modalidades desenvolvidas de forma olímpica. Nós temos IDSC, IPSC, nós temos diversas modalidades que trazem prestígio para o nosso país. Até esses dias eu estava escutando não sei quem que falou, devolve todas as medalhas pode devolver os esportistas que ganharam todas as medalhas, devolvem para as organizações, porque não faz sentido. Nós estamos travados, isso tem prejudicado muito a galera que quer praticar o tiro desportivo, sendo que o ministro da Justiça, de forma infeliz, ele fala a todo momento que os CACs alimentam o crime organizado. Eu queria até entrar nesse assunto para trazer uma reflexão do povo. Tá. Como eu falei, não tem dados estatísticos, na minha opinião, confiáveis. Por quê? Porque não há instituições, não há institutos de pesquisa que são imparciais. Sim. Os institutos de pesquisas recebem doações de partido de esquerda. É isso aí. E vão puxar para onde? Exatamente. Vão puxar para a esquerda. E aí eu vejo, Beto, eu vou fazer uma análise, eu queria que você, muito embora eu seja o entrevistado aqui hoje, mas eu queria que você me respondesse. Nós temos dados baseados, por exemplo, em apreensões de armas de fogo no Rio de Janeiro, nos morros, sim, ok? E esses dados, de acordo com esses dados, que o Dino, o ministro da Justiça, na minha opinião, de forma infeliz, ele fala que são dados confiáveis e que isso prova que as armas legais estão indo para a mão dos criminosos de forma criminosa. Tá. Eu te pergunto, qual que é o primeiro ato de alguém, eu não vou nem falar de quem recebe, do corruptor ativo, da pessoa que vende arma. Qual o primeiro ato que a pessoa que vende uma arma legal para o crime organizado ou para mãos de terceiros, qual o primeiro ato que ele faz com o equipamento? Bom, primeiro que se ele disparar com a arma que é dele, do acervo dele, e isso for constatado que foi de uma forma muito ilegal, ele vai ter que responder, né? Certo. Primeiro lugar. Certo. Aí ele vai lá e ele vai entregar pro crime organizado. E vai vender. Vamos trabalhar. Vai vender. Isso. A arma tem um registro. Tá. O que ele faz com aquele registro lá? Ele vai apagar? Tá. Se ele vai apagar, a arma continua no nome dele. O registro no papel? Não, o registro lá, a numeração da arma. A numeração, a arma tem numeração de série. Isso, tem uma numeração. O que ele vai fazer com a numeração? Aí, é uma boa pergunta. Se ele quer fazer de uma forma muito errada, ele vai raspar.
Perfeito. E o Isso. que ele está fazendo é muito errado. Muito Ele tá errado. pegando Mas uma- quem vai responder vai ser ele. Isso. Então, qual que é o primeiro ato para ele não ser identificado quando essa arma for utilizada de forma ilegal? Raspar. Suprimir a numeração. Suprimir. E aí eu te pergunto, como que é feita essa identificação do equipamento que vai gerar origem de pessoas que estão vendendo de forma ilegal? Se a arma é raspada. Não tem como. Não tem como. Concorda Não tem- comigo? Não tem um equipamento que ainda mesmo raspado consegue identificar a Não. numeração? Não. Não? Não existe isso. Tá. Isso aí é balela. Balela, né? Balela. Porque ventilou no meu ouvido, eu Pede não, para a não pessoa sabia. te informar a fonte disso. É, Foi ventilado numa época de colocar um QR Code tá. e não foi feito isso. Ó, muito boa essa Então, pergunta essa é a que você me pergunta que eu fez. faço. Se a gente não tem como identificar os equipamentos que são apreendidos, oriundos do crime organizado, de morro, carioca, de morro da Baixada Santista, como que nós vamos gerar dados, atribuir aquelas armas, aqueles equipamentos, Não tem um como. dado? Não tem como. E aí a gente não sabe se a arma é oriunda das mãos dos CACs, como a gente também não sabe se é oriunda das regiões fronteiriças. É. Paraguai, toda essa região aí que nós estamos cansados de saber que abastecem o crime organizado, que é muito mais fácil e muito mais barato para o crime organizado escalonar isso. Olha quantas apreensões que nós vemos em Foz do Iguaçu no Então, Paraná. isso que eu ia falar, é uma coisa absurda. Não é? E isso porque o que pegou, né? E o que não pegou? E o que passa batido? E o que passa batido? Você tem ideia? Exato. Pô, você pega aí a Polícia Rodoviária... Ah, eu tô falando do Estado de São Paulo, que eu tenho uma amizade aí, que eu conheço. Pô, coronel apreende lá nas divisas aí uma coisa estrondosa de entorpecente. De arma de fogo também. Mas cada vez que a polícia apreende, eles mudam a modalidade. Você concorda Claro, comigo? claro. Eu não vou fazer mais desse jeito, vou fazer de outro. E do outro jeito acaba passando. Claro. E quanto que chega aqui? Né? É assim, todo mundo fala, mas provar que é bom, nada. Não, e a gente precisa Nada. Provar, nada. de forma inteligente, Beto, a gente precisa deixar essa informação consignada aqui Sim. para justamente as pessoas... Aí é uma opção. Bom, a Vem TV vai disponibilizar esse conteúdo através do canal próprio. Você também deve ter o canal do Podpoli. A informação, ela tá aí. Aí, depois que você pega todas as informações, bota no liquidificador, aí a conclusão é própria, a opinião é própria. Você, eu concordo com isso, eu concordo com aquilo. Mas eu não vejo quase ninguém falando sobre isso. Quase ninguém rebatendo essas informações que são viciadas na TV, nos podcasts. Mas não vai agradar. Nós tivemos... Não, mas não é questão de agradar, é questão que é informação. Sim, mas não vai agradar. Se eu tô errado ou não... Não vai agradar, você já sabe quem. Nós temos outro dado também super importante. Em janeiro nós tivemos o decreto provisório, que eu mencionei anteriormente aqui, e que foi exigido um cadastramento junto à Polícia Federal. Lembra disso? Sim. As armas de calibre permitido, à época, elas precisavam ter um mero cadastro junto ao site, Sim. que inclusive todos os clubes prestaram esse serviço para os clientes, e as armas de calibre restrito precisavam ser vistoriadas em loco, que levássemos, porque eu levei algumas minhas na Polícia Federal, diretamente lá. Tá. Nós tivemos quase 100% de cadastro, não sei se você sabe desse dado. Não sei. A adesão do programa de recadastramento foi de quase 100%. Só não foi de 100%, por quê? Porque a maioria dos atiradores que... Ele pediu o recadastramento das armas adquiridas posterior a 2019, que foi na gestão do antigo presidente. As armas anteriores não precisaram fazer recadastramento. Só não teve o preenchimento de 100% por conta disso, porque algumas pessoas não foram porque não precisava. Entendi. Então isso demonstra... O que eu estou querendo dizer com isso? Demonstra a boa-fé dos CACs, Sim. dos colecionadores, atiradores e caçadores, e demonstra a idoneidade de todos. Sim. De demonstrar que é para recadastrar, é para seguir um protocolo, vamos seguir. Isso. Tem outro? Vamos seguir o outro. Eu queria que você me explicasse uma coisa bem importante. Para quem vai estar nos assistindo e seguindo o Podpoli, que é muito importante isso que eu vou falar. O que você precisa para ser um atirador esportivo é fácil? É fácil isso daí? Não.
Não, e eu perco Eu por sei. isso, né? Eu perco por isso, né? Sim. Porque eu vendo esse tipo de viabilização burocrática, de documentação, né? Conta para mim todos os estágios, para eles saberem por que é difícil. Perfeito. Hoje um atirador desportivo, um candidato a ser atirador desportivo ou colecionador e caçador, ele precisa preencher inúmeros requisitos. Tá. E passar por algumas avaliações, né? Então, primeira coisa, quando chega lá um cliente candidato em uma das minhas unidades, e ele fala, eu quero me tornar atirador desportivo. Nós chamamos a pessoa para uma conversa e perguntamos qual que é a finalidade do desejo. Porque, às vezes, o candidato ele fala para você assim, ó, não, eu quero defender minha casa. Falou, opa, peraí. Então, aqui nós temos um desvio de finalidade. Para que o senhor vai tirar o CR, que vai te gerar um monte de exigência, de responsabilidade, treinamento, cumprimento de protocolos, se você pode ter a posse, que é uma prerrogativa específica para quem quer defender, por exemplo, a sua casa ou o seu comércio. Tá entendendo? Depois disso, vamos supor que ele fale, não, eu quero me tornar atirador desportivo, quero executar as modalidades, participar de campeonatos. Tranquilo. Ele vai deixar um documento de identificação dele. Nós vamos já indagá-los de antemão se ele consegue comprovar a renda lícita através de cartão CNPJ, se for empresário, ou olerite e carteira de trabalho. Então, esse é o primeiro passo. Depois de pegar essa documentação de identificação dele, nós vamos solicitar as 4 certidões dessa pessoa, que é TJSP Ações Criminais, crimes... que são crimes políticos, certidão negativa de crimes eleitorais, certidão negativa de crimes federais e, por fim, certidão negativa de crimes militares. Eleitoral, o cara não votou, não pode. Não é crime não votar. Ele só paga é uma infração administrativa. Vamos supor que o cara foi candidato e fez caixa 2. Tá. É um crime eleitoral. Entendeu? Entendeu? Entendi. Então não impede a pessoa Entendi. Depois de passar por todo esse processo, certidões negativas apresentadas, ok, nós vamos fazer um cadastro no nosso sistema e vamos direcionar essa pessoa para a avaliação psicológica. Muito semelhante à do veículo, da habilitação, CNH. Sim. Que é os mesmos que os vigilantes fazem. Quase a mesma prova que os vigilantes patrimoniais. Tá. Passou na prova de... É pré-requisito, tá? Tem que passar numa para avançar para outra. Passou na prova de avaliação psicológica, vai para avaliação de tiro, onde é feita uma avaliação escrita com 20 perguntas, que são variadas, desde desmontagem de arma, montagem, funcionamento do equipamento, legislação e regra na pista, no ambiente de disparo. Finalizou essa prova, que é feita no mesmo dia, tá? A prova de tiro. Parte teórica, 20 perguntas, e depois vai para a parte prática, onde são realizados 20 disparos. 10 a 5 metros e 10 a 7 metros, com tempo e com um instrutor que, diga-se de passagem, não está ali para auxiliar. A pessoa ela precisa ir pronta para poder desenvolver a prova e passar. E até é bom falar nisso que gera uma incongruência, uma insegurança. Veja lá. Hoje, em tese, de acordo com os órgãos fiscalizadores, o clube de tiro não pode receber pessoas para atirar, sem CR. Aí eu questiono, Beto, como que uma autoescola ela vai trabalhar sem deixar o aluno desabilitado a dirigir o veículo nas aulas práticas? E aí? Tem que responder isso tem que responder isso daí. Se alguém puder responder. E aí essa pessoa, quando ela vai fazer o laudo de avaliação prático, que é o de tiro, o instrutor não pode, em hipótese alguma, ajudá-lo. É uma prova, ele está sendo avaliado. Avaliado. Essa pessoa precisa fazer o que antes, então? Treinar. Treinar. E ela não pode treinar. Gerar uma intimidade com o equipamento. Hoje não aí pode. Os clubes precisam, que é um desabafo aqui que eu faço, os clubes são induzidos ao erro. Aí sabe o que é feito? Hipocrisia. Desculpa eu estar falando aqui. Quer vir atirar? Eu quero. Tá, então você vai fazer um curso pré-CR. Que isso é mero cumprimento de protocolo por falta de informação e que gera uma hipocrisia. Ou seja, o clube precisa vender o CR, ele precisa trabalhar, ele precisa girar.
porque ele é um comércio, e aí eu preciso ficar arrumando subterfúgios, recursos, para eu passar batido numa fiscalização do órgão fiscalizador. Gente, será que não é óbvio que uma pessoa candidata ao CR, ela precisa treinar para aprender? Sim. Tá entendendo, cara? É. Não tem. Esse tipo de... Você inventar a roda e não ter o veículo. Exatamente, a troca de governo sempre gera esse tipo de coisa. Por isso que existe a equipe de transição. Quando um governo muda, Sim. existe a equipe de transição, que vai um pouco antes para assumir, para saber como é que está o cenário. Só que esqueceram da equipe de transição para o mundo do tiro desportivo. Sim. Fizeram tudo do jeito que eles achavam que tinham que fazer, porque não é interessante para eles, mas eles precisam entender que tem uma máquina girando ali, Sim. que é séria. Tem pessoas Sim, sérias. Sim, são empresários. Mas tem dono de clube de tiro que foi pego fornecendo... Prende. É um caso isolado, prende. Sim. Não vamos penalizar os bons pelos ruins, mas continuando. Fez o laudo de tiro, finalizou o laudo de tiro, essa pessoa está apta a subir para o sistema documentação. Aí a equipe do documentalista, ela sobe o processo, recolhe uma taxa da União e sobe o processo da pessoa juntamente com a carta de filiação que o clube dá anuência. E aí esse processo é avaliado. O Exército fala na letra da lei, nas portarias, que eles têm até 90 dias para avaliar cada processo. Então só aí nós vamos falar, se o Exército cumprir com o prazo, né, 90 dias para aquisição do CR. E aí, depois disso, a pessoa ela compra o CR para quê? Para pendurar na parede? Ele tem que praticar. Tem que praticar e comprar o próprio equipamento. Isso. O brasileiro, ele sonha em ter Isso. um próprio equipamento. Sim. Aí, depois do próprio equipamento, nós passamos por 3 fases. Primeiro, autorização de compra, a menos que mude, tá? Autorização de compra, 90 dias. É o que o Exército pede. Tá. Depois nós temos inclusão, saiu a autorização de compra, o cara já tem o CR, ele comprovou a idoneidade, o Exército pede de novo para avaliá-lo na autorização de compra. O Exército deu ok na autorização, gera a nota fiscal do equipamento, protocolo novo processo de inclusão, para sair o CRAF, o RG da arma. CRAF é Certificado de Registro de Arma de Fogo. Sair no nome dele e com as características do equipamento. Marca, modelo, número de série e número de sigma, que é o número interno lá do órgão fiscalizador. Saiu o CRAF, eu já falei de 2 processos da arma, né? 90 com mais 90. Nós vamos para a emissão da guia de tráfego, que é o único processo que foge à regra dos 90 dias, que normalmente tem saído em 30, 45. Então é só você fazer a conta. 90 dias do CR, Nossa. com mais 90 dias da autorização da 180, com mais 90 dias do CRAF, com mais 45 dias em média. É essa burocracia, é essa dificuldade que um atirador desportivo hoje enfrenta no Brasil. E eu estou falando isso com base na 2ª região militar, diga-se de passagem, que é uma das regiões mais desenvolvidas, me perdoe as outras, mas nós estamos em São Paulo. Sim. É uma das regiões que tem muito recurso. A demanda é maior. A demanda é maior e por essa razão tem mais recurso. Sim. Fora, não vamos nem falar de 1ª região militar, não vamos nem falar de Rio de Janeiro e Espírito Santo, que demora pra caramba. Tá entendendo? Entendi. Mas é entendi, isso. Entendi. E assim, a ansiedade da pessoa tá lá querendo fazer, querendo praticar, né? Essa modalidade. E aí a gente fala de modalidade, aí as pessoas, mas é uma... vamos procurar saber que a primeira medalha olímpica foi do tiro esportivo. Conta um pouco. A primeira medalha olímpica olímpica do Brasil, geral. Hoje a gente fala de Olimpíadas, né? A gente lembra de futebol. Sim. Nós lembramos de atletismo, que é muito proeminente. Nós lembramos lá do Cielo na natação. Nós lembramos de todo mundo, menos do tiro desportivo que criou essa marca, né? Sim. Através do atleta Guilherme Paraense, que era até um militar, na década de 1920. Ele conquistou a primeira medalha de ouro olímpica do Brasil. Foi a primeira. Isso é pouco lembrado, né? Não sei por que ainda não tem um instituto chamado Guilherme Paraense para enobrecer Tinha que fazer né? esse esporte, né? E você vê, a primeira medalha,
Aí a gente pega todo esse histórico da parte de esportes, né? E por que a gente não deve dar mais valor a isso? Por que não? Porque uma arma de fogo, o carro mata mais gente do que arma de fogo. Está provado isso daí, né? Eles investem em educação no trânsito, investem numa didática, né? Num planejamento de vias. E a gente tem umas regras bem rígidas na área do esporte de tiro, né? Do tiro esportivo. Se a gente segue isso daí, rigorosamente, senão você não tira o CR, senão você não pratica, por que não facilitar um pouco mais isso daí? Eu vou na contramão, e posso ser muito criticado por isso, Beto. Eu acredito que tá bom do jeito que tá a fiscalização. Tá bom. Se quiser, penaliza mais. Cria lá um projeto de lei para penalizar mais o cidadão que tem a confiança do Estado para ter o equipamento, mas se ele pisar na bola, ele vai pagar dobrado. Faz. O problema é tirar o direito. O problema é cercear o direito da pessoa praticar o esporte. Eu não vou abrir a seara de defesa, tá? Esquece defesa. Não. Fecha essa gaveta. Não estou falando de porte e posse. Eu estou falando do tiro desportivo. Isso aí. É isso aí. O que estão fazendo é cercear o direito de uma pessoa ter uma arma de fogo para a prática do tiro desportivo, seja em modalidade amadora ou profissional, é um esporte. Bom, veja lá, eu tenho do lado de uma das minhas unidades uma quadra de futsal. Na quarta-feira se junta lá uma galera e vai lá. É um esporte? Deixa de ser um esporte porque não tem medalha, é um esporte praticado de forma amadora. Isso aí. Eu vou tirar então essa autorização da galera a praticar o esporte porque aconteceu um homicídio dentro da quadra. Não, acaba com o esporte. Peraí, gente. Tá entendendo? É esse tipo de coisa. O problema é que é inegável que hoje nós temos um governo que não é a favor. Isso é óbvio, Beto. A gente tem que saber com quem que a gente está lidando. E que eu acho que falta um pouquinho mais de articulação. Muita gente vai ficar brava comigo, mas é a pura verdade. Um pouquinho mais de articulação com o governo que está no poder. O governo que está no poder, ele precisa entender mais de fato do que está acontecendo. Para ele, mas o governo, a gente já explicou e ele não está nem aí porque a gente está falando. Na época que teve o grupo de trabalho, né? Muitas associações pró-armas se envolveram nesse trabalho. Ele não quer saber. Então vamos expor isso na mídia, vamos desmascarar o trabalho que está sendo feito. E eu acho que isso não está sendo feito. Na verdade, na minha opinião, tem muita bravata e pouco trabalho efetivo. Vou te dar uma sugestão. Uma ideia, um exemplo. Pazini, então fala para mim, se hoje tivesse alguém para fala então que eu vou tentar resolver. Retorno das concessões de CR, de pessoa física, retorno das aquisições de arma de fogo via transferência ou via aquisição nova. São esses dois processos que o Exército ou a Polícia Federal, ou de forma híbrida, eu não sei como é que eles vão fazer, eles precisam voltar a analisar. Era só isso que a galera do Poder Legislativo precisava compreender. Eu fui naquela audiência pública, eu falei isso, e eu só vejo conversa fiada. Eu não vejo ninguém falando, pessoal, vamos reativar o mercado? Concessão de CR pessoa física e aquisição de arma. Ponto. Acabou. Ponto. Daqui 1 ano e meio nós vamos ter que discutir sobre a distância dos clubes com as escolas. Sim. Vamos discutir daqui 1 ano e meio. Mas vamos resolver isso daqui primeiro. Vamos resolver. E hoje não resolve. Está tudo parado. Está tudo parado. E eu gostaria até, a gente aqui, até aqui na TV, a gente fazer um documentário. Vê se você acha que é bacana, Pazini. Fazer um documentário do dia a dia de um atirador esportivo. Como é difícil você arrumar subsídio, porque munição não é barato, porque por causa da pólvora, por causa de todo o artefato, né? E o armamento, às vezes, tem que vir de fora, tem bastante armas importadas no tiro esportivo. Tem as tradicionais, que a gente todo mundo já conhece as marcas,
Mas tem aquelas específicas. É difícil ser um atirador esportivo, não é fácil. Não é sair correndo na rua e ficar treinando, não. Ambiente controlado, toda a parte de segurança, para não ter incidente, aquela parte de doutrina, que é muito importante, o cara tá bem. O cara precisa estar bem, em primeiro lugar, emocionalmente, né? Por quê? Porque o tiro esportivo é muita concentração, você sabe disso. Então, eu acredito que se fizesse um dia a dia aí do atirador esportivo e mostrar como que é difícil ser atirador esportivo, né? E com todos os níveis, né? Tô falando, tem todos os níveis, né? Mas aí vamos seguir essas orientações do Pazini, porque é muito importante, porque ele é especialista no que ele está falando. Eu aprendi muito com ele e continuo aprendendo. Beto, tem muita gente muito boa no mercado, tá? Eu sei o meu devido lugar, não estou fazendo média aqui não, mas tem muita gente muito boa no mercado. Muito assim, que dá de 10 em mim, manja muito mais. Eu, de fato, eu tô desde 2016, 17 nesse ramo, mas eu vim para ficar. Daqui 20 anos nós vamos estar aqui conversando, a G16 vai existir. Graças a Deus. Nós não viemos para sair do mercado. Então, graças a Deus. Nós precisamos de players assim e players que, de fato, pensem como empresários também. Essa é minha pauta, né? Nós, inclusive, não sei se você vai deixar eu falar aí, que nós estamos... Lógico. Estamos retornando com o Podpol. Sim, com certeza. Eu ia para deixar para final, né? Isso daí, não, mas pode falar. Podpol 3.3. É isso aí. E para falar exatamente sobre isso, é um conteúdo voltado para o esporte, principalmente, mas também com assuntos que são correlatos e interessantes para donos de clubes. Vou dar um exemplo para você. Nós vamos trazer o dono do sistema, do maior sistema que tem de gestão de clube. Tá. Para ele dar dicas para os clubistas. Sim. Nós vamos, por exemplo, trazer fornecedores, fabricantes, que vão falar sobre programas que a fábrica tem de incentivo ao esporte. Sim. Que poucas pessoas sabem. Como você estava falando aqui que é caro o esporte, se a pessoa quiser praticar de forma profissional, viver disso, existem leis de incentivos para isso. Sabia disso? Não. Que a pessoa ela entra com um processo junto ao governo e o governo libera ela de fazer captação de recurso através de impostos de pessoas que estão enquadradas em lucro real e lucro presumido. Então, é isso que eu quero trazer aqui nesse conteúdo novo. Nós vamos trazer assuntos diversos. Vamos ter o pessoal da sua galera também, da segurança pública, que tem uma ligação direta. Por que tem uma ligação direta? Porque o patrulheiro está na rua, ele aborda o CAC. Sim. O CAC ele tem um produto que é cobiçado pelo crime organizado. Sim. Então as coisas se ligam, sabe? Mas a prioridade do Podpol 3.3 é exatamente essa. Fortalecer o esporte, mostrar o que de fato as pessoas não veem, que quase ninguém mostra, e trazer pessoas para fortalecer e trazer uma didática para os donos de clube pensando na parte empresarial. Eu quero falar aqui como que um clubista, ele, por exemplo, ele gera mais receita para o clube. Dá ideia aberta aqui, através da VemTV. Falar, faz isso que você vai gerar mais receita para o seu clube. Cria esse programa para você gerar mais receita. Faz uma afiliação diferente, ao invés de ser anual. Esse tipo de assunto que a gente quer trazer. E muito obrigado por você deixar a gente falar um pouquinho sobre isso aí. Mas a gente ia deixar, era a cereja do bolo, né? Mas já que você falou, tá aí. Logo mais aqui na VemTV teremos Podpol, que vai falar aí nesse universo aí que você acabou de citar, que eu acredito muito e vou ajudar muito esse programa, tá? Esse Podpol, a gente fala de programa, que na TV é tudo programa, né? Mas o podcast, o Podpol, e tá chegando na onde ele precisa estar movimentando lá a ideia dessas pessoas que a arma é totalmente perigoso, que pode disparar. É só os que não sabem lidar com isso que acontecem os incidentes. É verdade ou não é? Claro. A criança curiosa, acontece mais acidente com a criança curiosa que vai mexer no armamento, que o pai geralmente esconde em cima do guarda-roupa, né? Do que a criança que sabe que aquilo lá é uma arma de fogo,
o pai ou qualquer pessoa deixa pegar na mão, olha, isso daqui faz isso e isso, mostra vídeos, mostra alguma parte didática para a criança falar, ó, se você não souber lidar com isso, é isso que acontece. Então, não é para mexer. Você já pegou na mão, viu como que é, e nós vamos deixar guardadinho aqui. O primeiro ponto, Beto, que a gente precisa deixar claro aqui, é que quando um atirador desportivo ele faz a documentação, ele assina algumas declarações. Dentre essas declarações, uma delas é declaração de segurança do acervo. Tá. Da pessoa se comprometendo que ela vai manter aquele equipamento longe de 2 tipos de pessoas. Tá. 2. Tá. Crianças e deficientes mentais. Tá. Então, o atirador ele tem por obrigação... Vamos trabalhar numa hipótese liberalista. Então eu falei uma besteira agora. Estou te corrigindo. Tá. Isso é importante. Tá bom. Vamos trabalhar numa ocasião liberalista. É assim, ó. Você faz o que você quiser com a sua arma dentro da sua casa. Beleza? Tá. Se você deixar esses 2 tipos de gente pegar e houver um acidente, porque só gera flagrante quando tem acidente. Tá. Você vai pagar. Eu acho que a gente tem que criar um pouquinho de autorresponsabilidade. Não Tá. importa como que você vai fazer. O filho é meu, por exemplo. Tá. O filho é meu, não é? Tá. Eu tenho 2 filhos. Sim. Se eu vou deixar ele manusear, se eu vou deixar ele mexer, isso é um problema meu. Se gerar algum problema, eu vou ter que pagar criminalmente por isso. E, além disso, nós temos estatísticas que são irrelevantes, Beto. Beto, nós temos estatísticas de acidente de arma de fogo, de disparo de arma de fogo, que são pequeníssimos diante do que as armas de fogo nas mãos erradas do crime organizado causam para a sociedade. Sim. Quando a gente sim. vê, por exemplo, houve um ataque, por exemplo, nos Estados Unidos. Tem que acabar com as armas. Inclusive, tiveram estados que, por conta de alguns ataques, até quiseram acabar com a prerrogativa, com o direito do cidadão de ter arma. Sim, né? Aí sim. os cidadãos foram para a rua, armados, e rapidinho mudou. O governo mudou, né, a ideia. Tá. O que eu quero dizer com isso? Eu não posso julgar uma situação por uma estatística que não compõe 1%, é 0,0. Nos Estados Unidos nós temos 3 a 4 armas por pessoa, por cidadão. Quando acontece um ataque desse, não, acaba com as armas. Peraí, isso aí é um julgamento burro, falta de inteligência. É uma estatística irrelevante, gente. Eu não posso demonizar um equipamento porque uma pessoa, comparada a milhões, fez um ato. Tá entendendo? Entendi. É exatamente isso que a gente... E aí a galera faz uma salada, mistura tudo, mistura ataque de escola. E a gente tem que sair dessa gaveta. Nós somos do tiro desportivo. Tiro desportivo não tem nada a ver com defesa, não tem nada a ver com violência. Eu dizia nos meus clubes, através do workshop, que nem na época que tinha um porte de trânsito, a arma não servia para defesa. Você sabia disso? Não. Eu falava, pessoal, a arma tá lá na portaria 28 do Colog. A arma, ela serve para a defesa do próprio acervo. Ela não serve para sua defesa. Entendi. Tá entendendo? Tô. Se porventura um delegado de polícia levar o pé da letra na hora que ele for fazer a oitiva numa resistência, e ele perguntar para você assim, para que você utilizou equipamento? Porque ele veio me roubar para me defender. Você tá cometendo um ato administrativo ilegal. Tá. Porque de forma primária o equipamento servia em tese para a defesa do próprio acervo. Servo. Faz sentido o que eu tô falando? Faz sentido, lógico. Entendeu? E é isso que a gente tem que criar. Uma política de conscientização. O que o cara... volta a dizer, tá? Volta a dizer. Cada um faz o que quer com a arma. Eu não posso controlar você, concorda? Sim, sim. O importante é os clubes conscientizarem os seus afiliados e aí a conclusão dele é própria. Ele vai tomar a conclusão que ele quiser. Se ele quiser... O risco. O risco é dele. Ele já sabe já. Isso. Mas a arma de fogo pro tiro desportivo, ela não serve para defesa. Ela não serve para a pessoa se defender. A hora que ela incorrer numa ocorrência, que ela cair numa ocorrência, e que ela chegar numa delegacia, ela vai ter que contar com um bom advogado, com uma boa interpretação do advogado e uma boa, aliás, do delegado, porque o resto é balela. A arma de porte e a arma de posse serve para defesa. Tá. Você tem dentro da sua casa uma arma, ela tem que ter qual posse? A pergunta é, para qual finalidade? Para defender a casa? É. Você tem que ter a posse. A posse. A posse.
Essa arma ela é específica para defesa residencial ou comercial. Tá. E porte? O porte de arma é voltado para pessoas que correm risco porque transportam valores, porque trabalham com bens cobiçados pelo crime organizado. É uma arma que ela é transitória, você pode portá-la aonde você for, exceto os locais lá que a lei fala, né, que são locais aglomerados, estádio, igreja, shoppings, não pode. Tá. Mas é uma arma... E o transporte público? Tipo... É uma discussão. É? É uma discussão. Tá. É uma discussão. Pegar metrô... Na minha visão, pode. Tá. Porque eu tô me locomovendo. Sim. Não tá dizendo lá que eu não posso... Não tenho carro, não dirijo. Exato. E eu Tá. preciso me defender na minha locomoção, concorda? Sim, sim. É até uma discussão os outros lugares, né? Sim. Se eu quero ir num local, por que eu não vou correr risco lá? É. O que aquele lugar tem de diferente daqui? É. Se eu tenho um desafeto, concorda? Sim. Enfim. Tá correndo risco no tá correndo percurso. risco. Mas a diferença é essa, Beto. Cada prerrogativa serve por uma especificação na utilização do equipamento. Tá. E existe. Então, galera, para você que tá aí, não se engane, tá? Você, muito embora eu sou a favor do armamentismo de todos no Brasil, para mim todo mundo tinha que ter arma. O brasileiro é um entusiasta, na minha opinião. Ele fica com medo, os que não adquirem ficam com medo quando essa política, né? Mas não se engane, cada arma tem a sua especificação. Não espere cair numa delegacia para, putz. Porque Aí já era. Porque nós estamos colocando em risco o segundo bem maior que o ser humano tem, né? Qual que é o segundo bem maior? A nossa vida. A nossa liberdade. Liberdade? Primeiro bem maior é a nossa vida. O segundo bem maior é a nossa liberdade. Ah, ótimo. E aí vamos supor assim que eu sou CAC e eu tenho meu armamento em casa e entra um bandido dentro da minha casa. Tá. E aí, como que eu devo proceder? Você quer a opinião do Pazini? Do Pazini, pessoa física. É assim, Beto, eu fui estudante de Direito, né? Infelizmente tranquei, mas... Não, mas vai voltar. Eu gosto muito, então eu me interesso muito. É assim, ó, eu penso que a justiça brasileira sempre, ela tem uma cultura, ela tem uma opinião majoritária de que tem que existir a proporcionalidade e a razoabilidade. Aí eu te devolvo com uma pergunta nesse caso concreto. O cara estava armado que entrou na sua casa? Então, vamos supor que ele está armado. Com arma de fogo? Com arma de fogo. Tá, ele estava com arma de Ou fogo. se não, arma de fogo, ou se não ele abre a gaveta lá e pega uma faca, não sei. E você se deparou com ele como? E aí eu vou... Minha vida está em risco naquele momento. Não, a pergunta que eu faço é, você se deparou, encontrou com ele na casa? Bem colocado. Bem colocado. Vamos supor que sim. Você se deparou com ele? Sim. Ele estava com a faca ou com a arma branca ou com a arma de fogo? Sim. Tava. Aí é o seguinte, ó. É polêmico isso daí que eu lancei. Polêmico, mas é informação. Isso daí. E o pessoal precisa saber. Isso, é isso daí. E eu não vou dar uma solução aqui. Eu vou dar a minha opinião e as pessoas têm que tirar a sua própria conclusão. Sim. É assim, ó. Existe algo... Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Tá. Então, o que ele tava... O objeto que ele estava na mão causava risco à sua vida? Sim. Ok. Então, nós temos aí um cerceamento... Um tutelamento da sua vida, que é seu bem maior. Sim. Você tá com a arma de fogo na mão? A arma tava com você? Não. Do tiro desportivo? Não. Não estava. Vamos supor que não estava. Mas eu me deparo com ele. Tá. E aí, o que eu faço? Depende. Eu vou... Ajoelha, pede pelo amor de Deus. Ou eu corro ou posso defender minha vida com ela. Você então tem essa hipótese de correr e pegar sua arma. Isso. Tá, você vai pegar... Tá no lugar estratégico e só eu sei. Perfeito. Foi lá e pegou sua arma. Tá. Existe esse fator. Primeira coisa, a arma não tem finalidade de defesa, ok? Tá. Ela é pro esporte. Sim. Puta, e aí, Pazini, como é que fica? Isso aí precisa de um bom advogado e de um bom argumento. Por quê? Porque você precisava repelir a injusta agressão de uma forma proporcional. Sim. Bom, eu não vou pegar uma faca contra a faca, porque eu não tenho habilidade com faca. E se ele tiver? Ok? Tá. Eu preferi pegar minha arma de fogo porque combate com faca... inclusive, eu tenho mais medo de faca do que de arma de fogo. Tá. Eu tenho mais medo de faca do que de arma de fogo.
Eu peguei minha arma porque eu me senti muito a medo. Eu tenho um trauma de faca. Tudo vai depender da forma que você vai contar isso no papel, que tem que ser a verdade, né? Sim. E o jeito que a ocorrência aconteceu. Sim. E aí o delegado de polícia ele vai fazer a sua própria interpretação. Lembrando que nós temos uma infração administrativa, que é você ter utilizado a arma para uma finalidade que não era a sua finalidade específica. Só que existe um recurso no direito chamado meio necessário. Meio necessário. Para eu garantir a minha integridade física, eu peguei o que tinha na frente. Sim. Eu fui lá e peguei minha arma. Sim. Eu pedi para ele largar a faca, ele não largou, infelizmente eu atirei. O que a gente não pode cair é naquele conto. Se entrar na minha casa, eu meto fogo. Não é assim, gente. Não pode. Não é assim. Não. A decisão é própria. Cada um faz isso o que quer. Cada um responde por si próprio. Só que isso, na hora de você contar isso aí numa delegacia, é quadrado, fica quadrado. Fica quadrado, ocorrência quadrada. Não dá, né? Não dá, não vai. Então, não entra no buraco, né? É quadrada. Isso. Então, para você que não quer ficar correndo esse risco aí, não quer ficar pensando, e agora, como é que eu vou montar? Faz o certo. Tira a posse, tem uma arma na posse e tem uma arma no CR para você treinar no clube. Uma é para uma finalidade, a outra é para outra. Ah, Pazini, mas essa arma eu não posso nem treinar com ela. Infelizmente é o governo atual. Sim. Agora, antigamente podia. Antigamente podia 2 vezes por ano. Tá. Você avisava de forma prévia. Tem super sentido, né? Eu tenho uma arma para defesa, mas eu não posso treinar com ela. É uma arma morta, que eu costumo dizer, né? Arma morta. Arma morta, tá lá. É uma samambaia, só para enfeitar. Não posso nem disparar de fato o equipamento. Não posso disparar, só se acontecer alguma coisa. Sim. Entendeu? Entendi. E aí, vamos supor que eu tenho um porte pessoal. Eu não tenho a posse, mas eu tenho o porte. Tá. Tendo o porte, a pessoa entrou lá, pôs a minha vida em... Engloba tudo. Engloba tudo. Eu costumo dizer que o porte, ele me transforma em possista, em portista e em atirador desportivo. Eu posso usar a arma até para treinar no clube. Entendi, olha. Entendeu? Entendi. Que é o... Hoje, você tirar um porte é muito, muito complicado. Né? Eu não sei nem se tá saindo, né? Tá saindo? É mosca branca do olho azul com 2 pernas só. Mas tem que ter atividade de risco, uma sequência de coisas, né? E nós temos um problema que foi atribuído na Lei 10.826, em 2003, né? Que fala que a avaliação, a prerrogativa de avaliação é do delegado federal. E que ela é discricionária. O que é discricionária? O que é um ato discricionário? É que ele pode decidir o que ele quiser, sem uma explicação. Então ele defere, eu indefiro, e ele não precisa explicar o porquê. Entendi. Tipo assim, ele explica lá o porquê, que ele não houve elementos suficientes para a comprovação do risco, mas ele não precisa ficar se explicando, não é um ato administrativo concreto, sabe? Entendi. Igual o CR. O CR é líquido e certo. Tá. Se você preencher lá aqueles requisitos que eu falei, comprovação de ocupação lícita, residência fixa, certidões negativas, ok, e passar nos testes, vai sair seu CR. Dependendo do prazo, vai sair. O porte não. O porte é algo que o delegado precisa avaliar. Deixa eu ver. Aqui para mim não comprovou, não. E ele indefere, entendeu? Entendi. Simplesmente assim. Entendi. Então aí hoje, acabamos desse bate-papo aí, algumas pílulas do que vai ser essa próxima jornada do Podpol. Você concorda comigo? Pô, obrigado, Beto. Podpol aí, logo mais, Podpol vai estar na Vem TV e o Podpol vem com a gente para essa nova jornada. Com certeza estarei aí na sua equipe te ajudando, tá? E o Podpol, um puxando o outro, o Podpol vai estar falando sobre o mundo policial e o Podpol vai estar falando sobre o tiro esportivo, que é uma coisa muito bacana, que eu aprecio muito. Hoje eu sou atirador esportivo, por conta sua, tá? E estamos muito felizes de ter você aqui, o meu brother, Gustavo Pazini, para estar compondo com a gente aí essa nova jornada na Vem TV. Obrigadão. Muito, muito agradecido por você ter vindo hoje, ter feito esse bate-papo com a gente, colocando aí
várias dúvidas que as pessoas podem ter, até eu, muita coisa eu estou aprendendo hoje. E aí, colocando a população mais informada, né? É isso aí. Eu agradeço, nós estamos finalizando aqui no Pode Poli, por incrível que pareça, viu? Já passou 1 hora, tá? Já passou? Já passou. Boa, Aí né, tá, Beto? nós estamos no quadrado de 1 hora, Sim, sim, tá? E ficamos muito felizes aí de ter você e você, meu irmãozão, que a gente sempre fala para você. Então estamos aí, logo mais, com o Pode Pol e todas as quartas-feiras, a partir das 19 horas, o Pode Poli Mundo Policial. Contamos com vocês aqui na Vem TV. Vem com a gente.